pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui reunidos dentro das redes sociais, hoje através do Grupo Espírita Samaritanos de Jesus, também com uma sala de bate-papo no Amigos dos Samaritanos, para as nossas reflexões do entorno do Evangelho segundo a doutrina espírita. Então sejam todos bem-vindos, que possamos nesta noite juntos, em paz, em harmonia, refletir um pouquinho acerca dos ensinamentos de Jesus e que ao final do nosso estudo saiamos mais fortificados, com mais confiança diante das dificuldades e as adversidades de nossa existência. Quem tiver alguma dúvida ou quiser mandar alguma pergunta ou alguma sugestão durante o nosso estudo, fique à vontade. Hoje a gente está retomando aqui com as vozes do além, então a gente está aqui, elas estão prontas. Quer dar uma boa noite, voz do além? Olá, boa noite pessoal, sejam bem-vindos. Então a gente está aqui mais uma vez reunidos. Então vamos fazer nossa prece? Vamos nos concentrar em Jesus, rogar aos benfeitores que estão conosco, cada um mentalizando Jesus, sua casa, e que Ele possa nos amparar, nos assistir nos momentos de dificuldades, nos momentos de agonia, de aflição, que possamos ter a consciência de que Ele está sempre ao nosso lado, burilando o nosso espírito, nos assistindo e nos socorrendo. Obrigado, Jesus, que assim seja. Hoje nós vamos estudar o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fé que transporta montanhas. A gente vai conversar um pouquinho sobre fé. Fé é um tema muito debatido, não só no meio espírita, mas em todos os segmentos religiosos, de um modo geral. A fé é algo muito debatido, muito conversado, e tão pouco a gente compreende o verdadeiro sentido da fé, e mais do que isso, tão pouco sabe colocar em prática a fé. Então é a respeito disso que nós vamos conversar um pouquinho esta noite. Então, no Evangelho, todos nós sabemos, no Evangelho segundo o Espiritismo, sempre no começo dos capítulos, Allan Kardec ele traz uma passagem do Novo Testamento, uma passagem do cotidiano de Jesus. E no capítulo 19 não é diferente. Nós começamos com uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 19. Então, começa mais ou menos assim. Depois que Jesus veio até as pessoas daquela região ali, um homem veio até ele e disse a Jesus: Senhor, tende compaixão de meu filho, que é lunático, pois ora cai no fogo e cai na água e padece muito. E eu o tenho apresentado aos seus apóstolos, mas eles não puderam o curar. Jesus, diante daquele cenário, vira para todos que estão ali e diz: ó geração incrédula e perversa, até quando vos hei de sofrer? Até quando eu hei de estar convosco? E Jesus fala para esse pai: trazei-no cá. E o Evangelho narra que Jesus o abençoou e ele ficou curado. E os apóstolos, curiosos, os apóstolos surpresos diante dessa cura instantânea, imediata, eles perguntam para o Cristo: Senhor, como pode o Senhor tê-lo curado e nós não conseguimos curá-lo? Jesus responde: por causa da vossa pouca fé. Porque se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a este monte: passa daqui para acolá, e nada mais lhe seria impossível.
e termina essa narrativa de Mateus exatamente neste ponto. Se a gente for analisar esses ensinamentos, só nessa passagem de Jesus aqui tem muita coisa para a gente conversar. Muita coisa mesmo, e até coisas correlacionadas à fé. Então, como o nosso tema central é a fé da noite de hoje, a gente só vai analisar de forma superficial essa passagem. Numa outra ocasião, a gente pode até aprofundar nesse estudo específico do Evangelho do Cristo. Mas aqui é interessante, o primeiro ponto aqui que vale uma reflexão, uma pontuação, é o que acontece antes de Jesus chegar até essas pessoas. É muito interessante, porque o Evangelho começa assim: e veio Jesus até a turma, até aquelas pessoas. Mas a pergunta que eu faço é: vocês sabem de onde que Jesus estava vindo? Isso é interessante. De onde que Jesus estava vindo? Porque ele chegou até aquele povoado. E aí tem um ponto bem interessante. Porque o ato anterior a essa cura desse endemoniado, entre aspas, vamos assim dizer, é o ato da transfiguração do Cristo. Vocês se lembram deste acontecimento, dessa passagem? Jesus, mais 3 apóstolos, se não me falha a memória, é Pedro, João e Tiago, se não me falha a memória, eles sobem até um monte. E lá Jesus Cristo, ele começa a fazer uma prece e ele começa a se transformar. O corpo dele começa a sofrer uma transformação no seguinte sentido: começa a ficar translúcido, ele começa a se iluminar, ele começa a exteriorizar a sua potencialidade como um ser espiritual elevado, ele começa a se iluminar. E o que acontece? Logo em seguida aparecem vozes ali naquele ambiente, e ali aparecem de forma materializada Moisés e Elias, e uma voz nas nuvens diz: eis o meu filho bem abençoado. E os apóstolos que acompanhavam Cristo ficaram atônitos com esse fenômeno que é espírita, de materialização e de transfiguração do próprio perispírito do Cristo. Então era um fenômeno espiritual que eles nunca viram. E foi um fenômeno que qualquer um de nós, se visse, ficaria impressionado com a situação. Então um profeta, Elias, se materializou, que era Elias nada mais era do que a encarnação de João Batista. Moisés, que era o patriarca ali do povo hebreu, e o próprio Jesus, que se potencializou diante da sua superioridade espiritual. Então eles ficaram impressionados com esse fenômeno. E daí acontece a transfiguração, eles descem desse monte, a transfiguração ocorreu no monte, eles descem, e logo que eles chegam até as pessoas que estavam ali aguardando-os, o pai chega até ele e fala: você pode curar meu filho? Então o que tem de relevante nisso? Porque olha o fenômeno espiritual que os apóstolos presenciaram. Tudo que eles presenciavam no cotidiano do Cristo, de feitos espirituais que o Cristo fazia. E mesmo assim eles não tinham essa fé genuína, essa fé que consegue fazer transformações, tanto na nossa vida quanto na vida das pessoas que nos circundam. Então por isso que Jesus Cristo fala assim: ó geração incrédula e perversa. O que Jesus Cristo está fazendo? Ele está chamando a atenção daquelas pessoas. Ele está falando assim: poxa vida, até quando vocês vão ficar nesse sofrimento? Até quando vocês vão não ter fé em Deus? Não vão ter fé em Jesus, em mim, confiar em mim? Ó geração incrédula e perversa, até quando vos hei de sofrer? Até quando eu terei que ser o tutor de vocês? Até quando vocês vão depender de mim? Porque os espíritos mais elevados, da envergadura do Cristo, eles têm uma ligação direta com Deus. Nós ainda precisamos dos bons espíritos de Jesus para a gente fazer essa ligação com Deus.
eles servem de elo com Deus. Agora, esses espíritos mais evoluídos, eles têm uma ligação direta com Deus. Por isso que Jesus fala, até quando vos hei de sofrer? Até quando eu terei que estar convosco? Até quando eu vou ser tutor de vocês? Quando vocês vão conseguir andar com as próprias pernas? E Jesus Cristo, ele vem, chama esse jovem, abençoou. O que é? Nada mais é do que um passe magnético, uma vibração salutar em prol desse irmão. E o que? Ele imediatamente ficou curado. O que é isso? Nada mais é do que um fenômeno de desobsessão espontâneo. Jesus Cristo, com a sua autoridade moral, ordenou que aqueles espíritos que de alguma forma influenciavam aquele jovem, atingiam a sua psique a tal ponto de ele ser considerado como louco, como uma deficiência psíquica. Ele manda que esses espíritos se afastem. Óbvio que de alguma forma esse jovem ele merecia isso. Naquele momento, a provação com relação a fatos de outra existência se acabava naquele momento. Estancava naquele momento que ele teve a oportunidade de se obter a cura. E Jesus mais à frente ele fala assim, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda. O que Jesus Cristo ele quer dizer? Que a fé, ela não é aferida por tamanho. A fé se é aferida por sinceridade, por pureza. Porque o grão de mostarda é muito pequenininho. Quem já teve a oportunidade de ver um grão de mostarda é pequeno. Mas a fé, então, não é medida por tamanho. Eu tenho muita fé, eu tenho pouca fé. Ou nós temos fé, ou nós não temos fé. Esse é o ponto. E ele fala assim, se tiveres fé um pouco, se for uma fé sincera, uma fé genuína, direis a este monte, passa aqui para colar. O que significa isso? Não uma interpretação literal, que eu vou, eu tenho fé. Garfo entorte, garfo entorte, garfo entorte, garfo entorte. Ele vai, não é isso. Esse transpor de montes nada mais são do que as dificuldades, as adversidades, os obstáculos que nós temos durante a nossa existência. Nós espíritas estamos cansados de saber que, dada a natureza do nosso planeta, de provas e expiações, o sofrimento faz parte da nossa vida. As decepções fazem parte da nossa existência. Então a gente passa por períodos de tranquilidade, mas essa instabilidade, essa dificuldade, mais cedo ou mais tarde ela vem. Então nós temos que estar preparadas para essas dificuldades, e a fé é um antídoto, é um remédio muito salutar diante das aflições da vida. Porque ela nos dá uma fortaleza, ela nos fortalece. E daí nós encaramos as situações da vida de forma diferente. Nós temos confiança, nós começamos a compreender, nós temos mais foco, nós temos discernimento, nós temos equilíbrio para enfrentar todas as dificuldades. E aqui no Evangelho, já trazendo a observação de Allan Kardec, ele fala que a fé realmente é essa força, é essa coisa que parte de dentro para enfrentar as dificuldades. E ele fala assim, numa outra acepção, a fé pode ser considerada como a confiança que se deposita na realização de determinada coisa. Por exemplo, a questão que me envolve não é uma dificuldade. Eu não estou com uma decepção na minha vida, mas eu quero atingir um objetivo. Não sei se vocês acompanharam o nosso último estudo que nós fizemos na terça-feira, que a gente falou que todos nós precisamos ter ideais. Todos nós precisamos ter um ideal na vida. Nós precisamos ter um objetivo na vida. Quando esse objetivo é sincero, esse objetivo é salutar para o nosso desenvolvimento, Jesus, os bons espíritos e Deus, eles nos ajudam. Então, quando a gente traz um objetivo, por exemplo, uma pessoa que é analfabeta e ela tem como objetivo se alfabetizar e se formar na faculdade, se ela tem fé, se ela tem confiança em si mesma, ela encontra um amparo dos bons espíritos para quê? Para vencer os obstáculos.
vencer as dificuldades do aprendizado, tudo isso. Ela vai o que? Galgando de forma vagarosa, mas vai de forma contínua, galgando toda essa conquista que ela almeja. Então é uma fé que ela deposita na realização de uma determinada coisa. Então ela vai o quê? Ela vai trabalhando e vai recebendo ajuda para isso. E a fé sincera, Allan Kardec nos diz, e verdadeira, é sempre calma. Ela confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. Então, quando a gente tem um objetivo, quando a gente está com alguma dificuldade, a gente tem paciência. É necessário. A pessoa que tem fé verdadeira, ela tem paciência. Ela tem equilíbrio para esperar passar aquilo, para conseguir vencer aquele obstáculo. Ela não consegue, ela é perseverante, ela tenta outra vez, ela vai tentando, ela tem paciência, porque ela vê o final daquilo. Ela vê algo no fim, ela tem uma luz, ela tem uma diretriz, ela tem um norte, e isso dá uma paciência, porque ela sabe que mais cedo ou mais tarde ela vai alcançar. Ela só não pode o quê? Esmorecer, perder a confiança, abandonar tudo. Ela tem que perseverar, e junto com a perseverança, a paciência. Agora, aquela pessoa que no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, já se torna irresignada, já fica blasfemando contra Deus, já ignora Deus, já acha que ninguém está ajudando, que Deus não ajuda. Essa pessoa não tem fé. Ela não tem fé, porque a fé ela está junto com a paciência. E tem uma outra coisa interessante. A gente não pode confundir a fé com a presunção, porque a fé ela caminha ao lado da humildade. E a presunção é mais orgulho do que fé. Então a pessoa presunçosa é aquela pessoa que tem muito mais orgulho. Ela acha que ela vai conseguir por esforço dela mesma. E quem tem a fé genuína, ela tem o quê? Ela tem humildade, reconhece que tudo que ela busca, ela depende do consentimento de Deus. É óbvio que ela não pode ficar de braços cruzados esperando que Deus dê. Não, ela se esforça e sabe que se ela for merecedora, Deus vai auxiliar. Então ela tem humildade, ela reconhece uma força superior que está ali coordenando tudo isso, que se ela for merecedora, ela vai receber. E isso dá uma confiança, isso dá uma fortaleza, é um tônico para a alma. Ter a humildade diante dos desafios, diante das dificuldades. Então isso é um tônico. E a presunção, não, a presunção é orgulhosa. Ela acha que ela vai conseguir por si e só depende de si, ela não depende mais de ninguém. Eu vou atingir determinado objetivo e eu não dependo de ninguém, nem Deus. Mesmo que Deus não queira, eu vou chegar. Vocês se lembram daquele adágio do Titanic, nem Deus afunda, antes dele navegar? Vejam só, a gente não se brinca com Deus, né? Não que Deus tenha afundado só para provar para eles que Deus afundaria, não é isso. E aqui também Allan Kardec traz a questão da fé e o magnetismo. Porque ele fala, Allan Kardec diz assim, que a fé, junto do magnetismo, ele impulsiona de certa forma o espaço, os fluidos que nos circundam, e é possível alcançar curas. Sim, é verdade. Nós podemos obter curas pela fé. Não estamos dizendo que diante de uma enfermidade, de uma doença, a gente deve abandonar os tratamentos terapêuticos, os tratamentos clínicos, medicinais, da medicina tradicional, para só ficar dentro de um templo religioso rezando. Não. Nós temos que unir. Nós temos que o quê? Trazer os dois para a obtenção da própria cura. Então, quando a pessoa confia que ela vai se curar, que ela vai obter um melhoramento, muda o estado psíquico da pessoa, até a reação das células diante daquele problema, e ela pode obter a cura sim.
se for sincero. E essa movimentação do fluido através da fé também pode ser operada de uma pessoa para outra. Veja Jesus Cristo, o poder que ele tinha através da fé dele e da movimentação do magnetismo para obter curas. Vários exemplos de curas espontâneas até do Cristo. Então tudo isso aliado à fé e o magnetismo pode-se obter coisas que a gente acha que é sobrenatural, que é incomum, mas nada mais decorre de um processo da natureza. E aqui no Evangelho, dando continuidade, aqui fala da fé religiosa e a condição de fé inabalável. Pode dar lei, que horas são? Quanto tempo a gente tem ainda? A gente tem 10 minutos. 10 minutos, legal, dá tempo. A fé religiosa fala assim, no aspecto religioso. Por que Kardec traz a fé no aspecto religioso? Porque vocês se lembram que a fé ela pode ter uma conotação também de ideal? Eu quero obter a cura de uma doença. Não é um aspecto religioso necessariamente, é uma fé de que eu vou conseguir me curar, eu vou conseguir melhorar, que eu vou conseguir me alfabetizar, vou conseguir fazer um curso superior. Esse é um aspecto de fé. Tem um aspecto religioso. E Allan Kardec fala assim, no aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Aqui a gente vai fazer um parênteses. Porque muitos espíritas dizem assim, o espiritismo não tem dogmas. O espiritismo não tem dogma no espiritismo. Como é que Kardec fala de dogma? E Kardec não fala só aqui de dogma. Em outros trechos do Evangelho ele fala também dos dogmas espíritas. Então aqui é interessante a gente pontuar no seguinte sentido. Um dogma, ele pode ser entendido no seguinte aspecto, uma verdade imutável, que não se pode mudar. No Espiritismo, o dogma ele tem que ser entendido como pedras de toque, baluartes de fundação, pilares de estrutura. O Espiritismo ele tem alguns pilares que estruturam a doutrina. Sem esses pilares, nós ficamos navegando em alto mar sem bússola. E isso nós não podemos abandonar. Então, o que o Espiritismo tem são pilares, são dogmas. Dogmas no seguinte sentido, são construções que nós temos que estar embasados para a compreensão da doutrina espírita de um modo geral. Mas tem um detalhe, não são verdades imutáveis. Em que sentido? Se um sujeito provar que aquela pedra de toque do Espiritismo não é verdadeiro, o Espiritismo ele não segue mais aqui. Se a ciência provar que aquilo que o Espiritismo põe como pedra de toque não é aquilo, o Espiritismo não vai ficar de forma cega sustentando aquilo. Ele vai para a ciência, ele vai acompanhar a ciência. Então, por exemplo, a imortalidade da alma é um dogma, entre aspas, do Espiritismo. A reencarnação é um dogma do Espiritismo. A vida após a morte, que está envolvida com a imortalidade da alma, é um dogma do Espiritismo. A caridade é um dogma. A lei do amor é um dogma. E pasmem, desde 1857, quando foi editado o primeiro livro dos Espíritos, a ciência ainda não conseguiu contradizer nada. As pessoas fazem ideias de eu não acredito em reencarnação, é impossível a reencarnação. Pois bem, prove para o Espiritismo que a reencarnação não existe. Porque existem inúmeros estudos científicos de que a reencarnação existe. Agora cabe a pessoa provar ao contrário. Se ela não provar, como sustentar que não existe? Por mero capricho? Daí nós não aceitamos. Então o Espiritismo não tem dogmas imutáveis. Basta alguém trazer algo que contradiz aquela pedra de toque e provar que a gente não vai mais seguir aqui. Então, nesses dogmas. E
existe a fé raciocinada e a fé cega. A fé raciocinada é a que envolve a inteligência e a compreensão. É algo que a gente passa a compreender. E a fé cega é aquela que aceita sem perguntar. É aquela coisa que fala, mas isso tá estranho, mas não é possível ser assim. A ciência dos homens já provou o contrário e essa religião sustenta. Essa é a fé cega. Você aceita sem raciocinar. E daí o que acontece? A gente acaba aceitando certas coisas que contrariam a própria razão, a própria compreensão. E a fé cega levada ao extremo, ela produz o fanatismo. E o fanatismo leva um sujeito a encher o corpo de bomba e explodir outras pessoas, achando que fazendo isso está agradando a Deus. O que na verdade é um grande contrassenso, um paradoxo. Se a lei do amor é a lei que rege todo o universo, como pode eu tirar a vida de outras pessoas e agradar a Deus? Então a fé cega ao extremo produz o fanatismo. São aquelas pessoas que aceitam as coisas sem raciocinar. E Allan Kardec, ele complementa, a fé é algo que não pode ser prescrito. Olha, eu não posso vir aqui como uma fórmula e falar, pessoal, hoje nós vamos ensinar a ter fé. Então, para você ter fé, anota aí, nós temos que fazer a oração tal, nós temos que decorar a página tal, e nós temos que levar a oferenda tal. Não existe isso, não existe uma fórmula. A fé, ela é conquistada. E como que nós conquistamos a fé? Através da razão. Hoje, com a evolução intelectual da humanidade, não existe outra forma de entender, compreender, aceitar Deus se não for através do raciocínio, da razão, de uma engrenagem que a gente acaba compreendendo certas nuances da vida. O grande equívoco nosso é que a gente quer compreender Deus no aspecto amplo, mas ainda não temos essa capacidade. Nós podemos compreender Deus no aspecto micro, no amplo, ainda não. Então a gente vai obtendo a fé, a gente vai adquirindo a fé com o estudo, com a compreensão, com a intuição dos bons espíritos, diante das circunstâncias da vida, diante do sofrimento, diante de todos os acontecimentos. Não enxerga Deus quem não quer. Os fatos, os acontecimentos que demonstram a existência de Deus estão aos montes. Só não enxerga Deus quem não quer. E muitas pessoas, elas não têm fé. Allan Kardec traz por 3 motivos. Primeiro, pela indiferença. Eu sou indiferente, eu não tenho fé porque eu sou indiferente a Deus, não acredito em Deus, eu sou assim e não acredito em Deus. Temos que ter o quê? Temos que nos compadecer dessas pessoas. Porque diante desse universo inteiro e a não acreditar em Deus, é algo difícil. Tem as pessoas que não querem ter fé por medo. Porque daí elas vão ter que se mudar, vão ter que mudar certos vícios e elas ficam com medo de mudar, porque é difícil mudar. E tem certas pessoas que não querem ter fé por orgulho. Não quer ter fé porque vão ter que se submeter a uma vontade maior que a de Deus. Então o orgulho acaba impedindo essa pessoa de não ter fé. Que também é digno de piedade. Porque se achar mais do que Deus, superior a Deus, é digno de piedade. Porque não existe nada maior que Deus. Deus é único, Deus é supremo em tudo. Nós podemos atingir algo de supremacia relativa. Deus é supremo absoluto. Então, muitas pessoas não têm fé por esses 3 motivos. Ou por indiferença, ou por medo, ou por orgulho. Não cabe a nós o que? Ter essa compreensão. Em que situação eu me situo? Qual ponto eu estou? Por que eu não acredito? Por que diante das dificuldades eu tenho tanta... As vozes do além estão falando que já acabou o tempo, já vamos encerrar. Eu tenho tanto medo, tenho tanta aflição. Por que será? Será que não me falta fé? E a fé a gente vai conquistando aos poucos. Tem pessoas que, diante de uma encarnação, pouca coisa ela já tem
aquela fé, aquela confiança em Deus. Tem pessoas que têm dificuldade. Essas que têm uma confiança inata, elas já trazem isso de outras existências. Essa ainda que tem aquela fé vacilante, que tem uma dificuldade, que tem um medo ainda, está começando o trabalho, está começando a atividade de construção da fé. Mais cedo ou mais tarde, com muita luta, com muita perseverança, ela vai também atingir a fé. E hoje a fé que vige é a fé, como nós já dissemos, a raciocinada. Por isso que Allan Kardec ele traz aquele jargão muito conhecido entre os espíritas. A fé é inabalável, a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Pode despontar os mais proeminentes estudiosos, os mais intelectuais. Eles não vão contradizer esses ensinamentos dos espíritos. E essa é a fé raciocinada, é que a gente compreende as coisas. Então, fica a nossa reflexão, fica o convite a todos para depois lerem também em suas casas. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, fique à vontade. E que tenhamos muita fé nesses momentos, que nós estamos muito frágeis. Esse confinamento, essa clausura nossa está tornando a gente frágil, a gente está discutindo por poucas coisas, brigas, discussões. É momento de união, é momento de reflexão. Então que tenhamos fé, confiança em Deus diante de tudo. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe, nos ilumine. Hoje sim,